Que a bênção de Deus esteja na tua vida, que a paz do Senhor venha abundar na tua casa, venha abundar na tua vida, que a paz de Deus venha iluminar o teu caminho, que a paz de Deus venha te guiar, que a paz de Deus esteja presente no teu coração, esteja presente no teu dia a dia. Mais um dia de bênção, mais um dia de glória. E eu convido você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Juízes, capítulo 19 e versículo 22. Livro de Juízes, capítulo 19 e versículo 22. Juízes, capítulo 19 e versículo 22, assim nos diz: Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conhecemos. Amém? Nós vamos estar falando hoje sobre a vida de Ruth, mas vamos falar um pouco sobre ela, estudando principalmente no tempo na qual ela está inserida. Esse livro de Ruth, que vem logo após o livro de Juízes, e não é de maneira acidental, mas ao longo da história nós temos visto várias tentativas de Deus de criar um povo que venha ter fidelidade e amor para com Ele. Nós vimos em uma mensagem anterior do tempo quando Deus criou os anjos e Lúcifer, sendo um dos maiores anjos, se voltou contra Deus. Deus então criou a humanidade, e a humanidade também demonstrou infidelidade para com Deus. Sabe que já muitas vezes eu já escutei frases do tipo: se Deus tem tanto poder como dizem que Ele tem, por que Ele não destrói todo mundo que é ruim, que só pensa em matar, em roubar e prejudicar os outros? Por que Ele não mata tudo e deixa só aqueles que são bons? E quem é que disse que Ele já não tentou? Nós vemos que, e a Bíblia nos confirma isso, que destruição parcial da humanidade não funciona. Não funciona. Simplesmente não dá certo. Nós podemos citar, por exemplo, o dilúvio. Que todo mundo conhece a história, né? Tem vários filmes que descrevem todos os acontecimentos como houveram. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 7 sobre isso, onde mostra o quanto Deus ele estava revoltado com a humanidade, com a quantidade de falhas e pecados que cometia, que chegou a um nível onde de todas as pessoas que viviam sobre a terra, que não era pouca gente, apenas 8 pessoas amavam a Deus. Deus então decide destruir com a terra. Deus decide destruir com a humanidade e recomeçar. Ordena para que Noé construísse uma arca e entrasse nessa arca apenas 8 pessoas. Noé, sua excelentíssima esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, e as suas respectivas esposas. 8 pessoas. 8 pessoas entram na arca e
Deus, com um dilúvio de 40 dias e 40 noites chovendo, que levaram depois aproximadamente um ano para baixar essas águas, recomeça novamente a humanidade. Lá por volta do ano 1652, depois da criação da humanidade. Poxa, então recomeçou tudo só com gente boa. Agora a Terra vai para frente, certo? Errado. 396 anos depois, no ano 2048, Deus tem que novamente intervir e destruir a Sodoma e Gomorra, porque estas cidades se entregaram ao pecado sexual em níveis jamais vistos antes. Deus tentou até dar uma oportunidade através do seu servo Ló, que quase pagou com a vida por causa disso. Então nós vemos que esses dois fatos, depois desses dois fatos, dois acontecimentos drásticos, a humanidade entendeu que tem que amar a Deus? Entendeu? Não. Tudo continuou a se repetir. A humanidade, ela demonstrou que ela tem uma incrível capacidade de fazer bobagem. A humanidade demonstrou que ela ama ser infeliz. Ela adora sofrer. Ela não gosta de paz. Ela não gosta de alegria. Ela não gosta de abundância. Ela não gosta de felicidade. Ela não gosta de viver no paraíso. Ela gosta de viver no meio do deserto. E será que nós somos diferentes? Será que a humanidade pelo menos melhorou no seu comportamento? Melhorou na sua atitude? Não. Por volta de 700 anos depois, no ano 2700, lá estava novamente
a tribo de Benjamim. Lá ele sentou em uma praça, ele, a sua esposa e o seu companheiro, e de repente veio um senhor já meio de idade, viu que eles estavam ali sentados, não tinham para onde ir, estavam cansados, e convidou eles para irem até a sua casa, dormirem lá, comerem, se alimentarem, para no outro dia seguir viagem. E eles foram, chegaram na casa desse senhor, estavam conversando, felizes, animados. De repente bate na porta uma multidão, e lá de fora grita: traga este teu visitante para fora, pois nós queremos conhecê-lo. Não era para dar boas-vindas. Eles queriam ter relações com este homem. Mas observe que nós estamos falando da tribo de Benjamim. Nossa, quem foi Benjamim? Um dos filhos mais esperados por Jacó, da sua digníssima, amada e adorada Raquel, que foi a mulher com quem Jacó amou à primeira vista. Sabe quando você bate o olho em alguém e o coração salta e você sabe, esta é a pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida? Esta era Raquel, a quem Jacó amava muito. Por muitos anos os dois oraram, clamaram a Deus, porque ela não podia ter filhos. Até o dia que ela teve seu primeiro filho, José, aquele do Egito que vocês conhecem, e teve também Benjamim, que é o filho mais novo. Então esse filho era o filho da promessa, como se diz. O próprio nome Benjamim significa filho da felicidade. Benjamim, filho da felicidade. Então veja a importância que este filho tinha para Jacó e a sua esposa. Mas os anos se passaram e as suas descendências não se mantiveram com o coração ligado a Deus como os seus pais. Começaram a se desviar para outros caminhos e a tribo de Benjamim partiu para o lado da homossexualidade. Um ato terrivelmente condenado por Deus. Chegando então esses homens dessa cidade na frente da casa desse senhor e querendo ter relações com este levita, o homem ele não permite e numa forma desesperada pega a sua mulher e coloca ela para fora. Eu acredito que aí a expectativa que se tinha, poxa, como ela é mulher e eles não gostam da fruta, vão pegar nojo e vão tudo embora. Só que os caras estavam mais entregues na mão do pecado do que podia se imaginar. E a cidade inteira violenta essa mulher. A cidade inteira violenta essa mulher. O resultado, que pela manhã, quando eles perceberam que a população já tinha ido embora, eles foram ver a mulher e ela estava desmaiada. Essa mulher ali desmaiada, com o seu esposo coloca ela sobre o cavalo e segue em viagem. Quando eles seguiram viagem, chegando lá, a mulher já estava morta, devido à gravidade dos seus ferimentos. Lembre-se, nós estamos falando de Benjamim. Nós estamos falando de uma tribo com origem em um filho que foi extremamente amado, foi extremamente aguardado e esperado devido
e manda cada um dos pedaços para uma das outras tribos de Israel. Eram 12 tribos no total. Todas as tribos se apavoram com aquilo, pois os seus grandes líderes estavam recebendo na sua tenda, na sua casa, o pedaço do corpo de uma mulher. Todo mundo se apavora com aquilo, porque o texto diz: nunca tal coisa vimos em Israel, e vão até a casa deste levita para saber o que estava acontecendo e o porquê disso. O levita vem e conta o que havia acontecido. Israel, as 12 tribos se reúnem, porque na verdade eram 13 tribos, porque duas eram consideradas mega tribos, porque eram os 12 filhos, eram os 2 filhos de José. Só que por determinação de Deus, tinha que ser 12 tribos, cada uma com o nome de um dos filhos de Jacó. Então 2 tribos era considerada apenas uma. Então todas essas tribos se reuniram e foram contra a tribo de Benjamim e exigiram que vocês ponham aqui para fora, os homens que cometeram tal mal dentro de Israel, para que sejam punidos conforme determina a lei de Deus. Os benjamitas reúnem 17.000 soldados e se levantam contra Israel. Olha a situação que está aqueles que foram levantados como povo de Deus. Para não distanciarmos muito e não irmos nos prolongando, pois há muitos detalhes ainda, dentro desta guerra foram 3 tentativas, somente na última Deus deu a vitória, e a tribo de Benjamim foi quase que aniquilada, foi quase que desapareceu. Novamente a gente observa o quanto este povo estava longe de Deus. Como os que sobraram, os poucos benjamitas que sobraram, começaram a murmurar e a reclamar e dizer: certamente Deus não quer que uma das suas tribos desapareça. Na hora de fazer o que é certo, sempre tem uma desculpa. Na hora de que está apanhando, sempre chora, porque Deus é bom, porque Deus vai lembrar de mim, porque Deus vai me ajudar, porque Deus vai me estender a sua mão, porque Deus tem misericórdia. Aí começa a encontrar um monte de elogio para Deus. Na hora de fazer o que é certo, é difícil. As demais tribos haviam prometido que diante desse pecado, nós não daremos de forma alguma as nossas filhas como vossas esposas. Mas eles haviam atacado uma das cidades dos benjamitas. Lá encontraram 400 mulheres que nunca tinham se casado, que ainda eram virgens, e foram mantidas vivas. Deram para os benjamitas essas 400 mulheres, só que faltou mulher. Porque durante a guerra, os filhos eram assassinados, as mulheres eram assassinadas, só sobrou alguns, cerca de 2.000 homens da tribo inteira, que era de milhares. Aí que veio, eu creio, ao final do livro de Juízes, a maior decepção dentre delas, porque quando você estuda os primeiros livros da Bíblia, você adquire o costume de, ao final de cada livro, ter vitórias, ter bênçãos. Você termina Gênesis vendo a grande vitória que José teve na sua vida. Você termina Êxodo, onde Deus desce como uma nuvem sobre o templo recém-feito e o aprova, e todo o povo se alegra com Deus. Você termina Levítico aprendendo
Israel termina a sua história no período de Juízes. O nome de Juízes faz referência a cerca de 12 juízes, que era como se fossem uma espécie de auxiliares, de julgadores. Não chegava a ser um governador, não tinha tal autoridade como tinha Moisés, como tinha Josué, que é considerado também os 2 primeiros juízes dos 16 que ocorreram ao longo da história, porque o povo pecava diante de Deus, os povos inimigos invadiam as suas terras e faziam de escravos. Aí quando eles estavam sofrendo, buscavam a Deus. Aí Deus atentava a sua oração, os abençoava, eles voltavam a ser felizes. Poxa, agora que eles estão felizes, eles vão servir a Deus. Não, pecavam de novo. Aí pecavam de novo, e isso atraía desgraça para a sua vida, viravam escravos. Isso se repetiu só no livro de Juízes 12 vezes. Dizem que errar uma vez é um ano, que 2 até lá, e que 3 é burrice. O povo de Israel só no livro de Juízes errou 12, que é para não deixar dúvida. Quantas vezes será você que já errou na vida? Foi mais que 12 ou menos que 12? Cada um julga-se a si mesmo. Então a gente termina esse livro, como eu estava contando, faltava mulher. Olha o conselho que os benjamitas recebem do povo de Israel, que havia lhes atacado e quase que lhe destruído por completo. Tal dia vai ter uma festa onde os cabeças das famílias vão participar. As suas filhas ficarão em casa e nos campos trabalhando. Vocês aproveitam a oportunidade, vão lá, sequestram elas, tomem ela por mulheres. Quando seus pais virem falar alguma coisa, vocês choram, pranteiam. Que certamente Deus não quer que uma das suas tribos desapareçam, que nós reconhecemos nosso erro, a nossa falha, e dão uma desculpa que certamente eles não vão querer destruir. Esse é o último conselho que o livro traz. É um conselho, né? Mas Deus, na sua imensa perfeição, na sua imensa grandiosidade, na sua graça, Ele não estava dormindo durante esse tempo. Deus, Ele age na tua vida. Deus, Ele age na tua vida conforme você permite. Se algo ruim está acontecendo na tua vida, não é culpa de Deus, a escolha é sua. Se algo terrível está acontecendo em meio à tua família, não é culpa de Deus, é consequência dos teus atos e das tuas escolhas. Este povo estava enfrentando mais de 300 anos de escravidão, libertação. Escravidão, libertação. Escravidão, libertação. Durante os seus 12 juízes, um período que aconteceu em mais de 300 anos, o povo experimentou sofrimento e alegria, desgraça e alegria, devido à consequência dos seus erros e pecados que eram recorrentes. Aqueles pecados conscientes, sabe? Você sabe que está errado, você sabe que não deve fazer, mas vai e faz. Esse é o pior pecado que pode cometer, o pecado consciente. Este não há quem possa te defender, mesmo Jesus Cristo sendo nosso advogado, como disse Paulo, que Ele não veio para ser nosso juiz, mas para ser nosso advogado, que Ele não veio para nos condenar, mas nos salvar. Não há como Ele te justificar diante de Deus em meio a isso. E enquanto as 12 tribos estavam sofrendo, padecendo, lá, se a memória não me engana, na cidade de Belém, tinha algumas pessoas que eram diferentes. E essa história que eu vou contar, que
que está relatado no livro de Ruth, e se você quiser ir acompanhando, abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, é logo depois do livro de Juízes que nós lemos, é bem pertinho. Nós veremos essa história que aconteceu entre 1400 e 1000 antes de Cristo. Uma história onde vai relatar estes incríveis acontecimentos e essa magnífica história de muita bênção, de muita emoção. E depois de estudar o livro de Juízes e ficar bastante decepcionado com o seu final, pois poxa, se qualquer uma das outras 11 tribos cometesse tal pecado e tal abominação, dentro dos preceitos históricos seria de certa forma até previsível. Alguns dos seus irmãos eram muito teimosos, não eram fiéis a Deus como deveria, brincavam muitas vezes com Deus. Teve um deles que até dormiu com a esposa do próprio pai, que era como se fosse, hoje diz, sua madrasta, né? Enfim, então faziam bobagem assim aos montes. Agora, Benjamim, filho tão esperado, filho que chegou debaixo de tantas orações, de tantas lágrimas que a sua mãe derramou aos pés de Deus, dele vir uma geração que se igualou a Sodoma e Gomorra. Observemos que nesse livro de Ruth começa contando a história de Noemi e Elimeleque e os seus dois filhos, Malom e Quilom, se a memória não me engano. Esses dois filhos, e junto com o seu pai e a sua mãe, estavam vivendo em Israel. O povo, como eu disse, estava sendo escravizado. O povo estava sendo escravizado, o povo estava passando trabalho, a fome estava generalizada. Deus entregou eles nas mãos dos moabitas. Esses moabitas tornou o povo de Israel seus escravos. Muitas vezes tacavam fogo nas plantações do povo de Israel, apenas para que o povo não tivesse o que comer, porque eles não queriam as plantações. Então, este casal, junto com seus filhos, decidiu ir embora. Vamos sair do meio de Israel e vamos para a terra dos Moabitas. Lá, quem sabe, a gente vai ser mais feliz. Chegando lá na terra dos Moabitas, eles começam a trabalhar, eles começam a viver, mas pouco tempo depois morre o esposo de Noemi, Noemi então fica viúva, junto com os seus dois filhos. Seus dois filhos se casam com moabitas. Outra regra que na lei de Deus na época era proibido, mas para o povo contrariar a lei de Deus era normal. Tu seria considerado um doido do serviço a Deus. Ler a lei de Deus era doidice, loucura. Pecar é que era normal. Algumas manias que a gente traz para o nosso tempo e vê elas se repetindo. Ler a Bíblia é coisa de louco, sofrer é o que é normal. O que mais se fala é gente com depressão. Alguém chegar e dizer, eu estou feliz, claro que escuta. Agora que eu estou com depressão, que eu estou deprimido, é caminhão. Por quê? Porque ser infeliz e pecar, falhar no nosso tempo, continua sendo tão normal quanto era há mais de 3.000 anos atrás. Observe então que os dois filhos se casam com
mesmo com alguns anos de casamento, eles não deixam filhos. Guarde bem essa informação. Noemi, diante de todo este sofrimento, se volta para Ruth e para Orfa e diz o seguinte: eu voltarei para a casa do meu povo, eu voltarei para a minha terra, mas digo para vós, minhas filhas, voltem para a casa dos vossos pais, e que Deus seja grande com vocês, como vocês foram boas comigo até esse momento. Que Deus possa lhes dar maridos, porque eu não posso mais. Que Deus possa lhe dar filhos que vocês não puderam ter. Que Deus vos abençoe. As duas começam a chorar e a prantear. Não, de forma alguma faremos isso. Noemi torna a repetir: mas filhas, mesmo que eu tivesse a esperança de me casar esta noite, e ainda esta noite vir, mesmo já avançada em idade, a ter filhos, iriam vós esperar eles crescerem para que vós os tenha por maridos? Certamente que não. Voltem para a casa dos seus pais e que Deus lhes abençoe. Orfa balançou com isso, mesmo muito triste, beijou a sua sogra e voltou para a sua parentela. Ruth abraçou a sua sogra e disse: de forma alguma eu farei isso. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde tu dormires, ali eu dormirei, e onde tu morreres, ali eu também morrerei. Esse texto ele traz um esclarecimento do ponto de até onde vai a tua fé em Deus. Orfa não teve fé, Ruth teve. Noemi, ao chegar com Ruth na sua cidade, e pois viu que Ruth estava determinada, e aí tem muita gente que diz que é normal a nora não se dar com a sogra, que é normal que o genro não se dê com a sogra. A Bíblia diz que isso também não é normal, porque quando Deus está no negócio, tudo vai bem. Às vezes o que está faltando é Deus. Chegando na sua terra, todo mundo olha Noemi, reconhecem ela, e Noemi triste diz: não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o nome Mara significava infelicidade, tristeza. Para ver o tamanho da depressão que Noemi estava passando diante de tudo que ela enfrentou, pois ela disse: cheia para ti, vazia voltei. Como está assim cheia para ti? A família saiu da cidade porque estava passando necessidades, se mudaram porque a sua situação, na visão deles, era horrível. Qual é a tua situação? Quantas pessoas ficam pulando de igreja em igreja para querer mudar de situação?
para que Deus mude a situação que está enfrentando, porque dizem que a sua situação é terrível. Noemi também certa vez disse que a sua situação era terrível, mas quando ela descobriu o que é enfrentar problemas terríveis, como a perda da sua família toda, com a sua própria boca, aquela que saiu, que abandonou a terra prometida, porque Deus tinha se esquecido dela, volta para a mesma terra, dizendo: cheia parti, vazia voltei. Às vezes as pessoas têm que perder realmente, descobrir o que é a perda, para aí descobrir o quanto Deus é bom. Será que você precisa chegar a esse nível? Será que você que hoje reclama, murmura de Deus, precisa passar por uma grande perda para aí descobrir que Deus ele não te abandonou, muito pelo contrário, que Ele está muito mais perto contigo do que você imagina? Deus ele enxerga o que nós não conseguimos enxergar. Deus estava enxergando um futuro para Noemi que Noemi não estava conseguindo ver. Deus é sábio. Chegando então, a primeira coisa que Ruth se preocupa é ir arrumar trabalho. Preciso arrumar um trabalho para poder sustentar e manter a minha sogra. Ela não tem mais idade para trabalhar. E naquele tempo não tinha a aposentadoria. O INSS não havia sido inventado ainda. Não havia ainda seguro-desemprego. Naquele tempo, a única coisa que ainda foi ser criada muitos anos depois é: a minha graça te basta. Dito a Deus para o apóstolo Paulo, cerca de 1200 anos depois desse termo, aproximadamente. Veja o quanto a vida era difícil naquele tempo. Ruth, guiada por Deus, e não dá para acreditar em algo diferente disso, chega em uma das fazendas, porque na lei de Deus dizia que da tua plantação tu não vai colher tudo que tu plantou. Uma parte tu vai deixar para que os pobres venham, colham e comam. E quando você estiver colhendo, os frutos que caírem no chão durante o caminho, não pare para ajuntar. Deixe para que os pobres venham, recolham e se alimentem. Noemi certamente instruindo Ruth a esse respeito, sendo essa então uma forma de arrumar o sustento mais fácil para a época. Ruth vai até uma das fazendas e assim começa a trabalhar. Todas as espigas, todos os frutos que caíram durante a colheita, ela ia e juntava. Boaz, que era o dono da fazenda, quando ele chega na fazenda, ele cumprimenta o povo, os seus empregados, com que Deus te abençoe. É como a gente faz quando chega na igreja hoje: paz do Senhor. Boaz chegou na sua fazenda declarando algo bom, dizendo algo bom. Imagine a cena comigo. Boaz chegou na fazenda, cumprimentou todos com a bênção de Deus, e ele observa que tinha uma mulher diferente, que trabalhando, que colhendo os frutos que estavam caídos, tinha uma mulher diferente. Boaz, ele fica cuidando desta mulher e ele observa: poxa, como esta mulher trabalha.
E os empregados comentam com ele: realmente, patrão, o dia inteiro ela só parou um pouquinho para comer e continuou trabalhando. E Boaz chama atenção para isso. E ele se preocupa com Ruth. E ele chega diante de Ruth e diz: minha filha, quando você for trabalhar a partir de hoje, você vai trabalhar só mais próximo às minhas empregadas, porque eu já escutei na cidade que todo mundo fala muito bem de você por todo o bem que tu tem feito para com a tua sogra. Veja que é algo incrível. Ruth era uma moabita, povo que escravizou Israel. Então Ruth era uma inimiga dentro da casa deles. Eles poderiam, como forma de vingança, querer descontar todo o sofrimento que eles passavam em Ruth. Mas não. O bom exemplo de Ruth chama a atenção do povo, que começa a perceber que ela era diferente. Certamente Boaz era um homem já de mais idade, não era casado, ainda era um solteirão, mas quem sabe assim, um solteirão junto. E ele convida a Ruth para comer com ele. Primeiro no jantar romântico dos dois, né? Convida a Ruth para almoçar, para jantar, para comer com ele. E Ruth vai, come com ele. Mas ele, um homem extremamente respeitador, depois dá ordem para os seus empregados. Depois que Ruth vai para casa, ele diz para os seus empregados: amanhã, quando ela vier trabalhar, vocês não vão mexer com ela e não vão dizer nada para ela. E quando estiverem colhendo, deixem cair pelo caminho mais espigas do que o normal, para que ela possa colher mais e trabalhar menos. Estava ele todo cuidadoso, né? Só como eu disse, né, Boaz, Ruth conta, chegou Ruth na casa da sua sogra, na sua casa, e conta toda feliz, né? Tudo o que aconteceu, quanto Deus foi bom, que ela foi para a fazenda de um tal de Boaz, que deixou ela trabalhar, que elogiou, que convidou ela para comer com ele, que foi muito respeitador, e assim por diante. E aí Noemi faz um comentário interessante, diz: filha, vamos agradecer a Deus que Deus te colocou nessa fazenda, porque certamente se você tivesse ido trabalhar em outra fazenda, muito provável seria humilhada pelos homens aqui desta terra. Quando Deus está na frente, Deus guia tudo como deve ser. Mas, como a gente percebe na história, Boaz era um homem já de mais idade, solteirão, muito provável assim era um homem tímido, envergonhado. Convidou Ruth para comer com ele, mas não tentou nada, não fez nada, deixou quietinho. E aí, como Ruth contou tudo para a sua sogra, Noemi, que eu diria que está mais para amiga do que para uma sogra, falando no nosso tempo de hoje, e ela já uma mulher que não nasceu há 15 anos atrás, que já tem mais viagens nas costas, tem mais experiência, uma pessoa mais
Boaz é um dos homens que tem o direito, pela lei de Deus, de se casar com você. É o teu remidor, como diz na antiga lei. Veja como Deus está guiando tudo. Então tu vai fazer o seguinte: ele pelo que tu já me falou, é um homem de mais idade, bastante envergonhado. Ele não vai chegar e te pedir em casamento. Ruth, pelo que os textos contam, era uma mulher muito linda. E Boaz deu a entender que tinha a intenção de convidá-lo para almoçar. Sabe quando alguém chega e convida você para comer um cachorro quente ali na esquina, sem maldade nenhuma, apenas para conversar? É apenas para mostrar uma intenção que sejam elas boas. Noemi então diz para ela: Ruth, ele não vai chegar em você, então tu vai ter que chegar nele. Então tu vai fazer o seguinte: hoje à noite você vai lá onde ele está trabalhando, que eu escolhi umas que depois tinha aqui moendo porquê. E tu vai ficar escondidinha e esperar que ele faça o trabalho dele. Quando ele terminar de trabalhar e ele dormir, você cuida onde que ele foi dormir. Quando ele dormir, você espera ele ferrar no sono. Quando ele ferrou no sono, você vai, deita nos pés dele, descobre o pé dele, deita no pé, te cobre e fica ali quietinho. Deixa que o resto Deus faça. De madrugada, o homem foi se dar uma esticada e percebeu que tinha algo nos seus pés, e ele, assustado, pergunta: quem está aí? Lembre-se que naquele tempo não tinha um interruptor, que era só bater a mão, não tinha um abajur caríssimo, daqueles que tu só faz, acende e ele liga, não tinha nada disso. O homem estava num breu completo. E Ruth diz: eu sou a tua serva Ruth, e eu bem sei que tu és o meu remidor. O homem já se alegra tudo, mas ele era um cara justo. Ele diz: bem que tu dizes, e eu reconheço todas as tuas qualidades, mas tem um homem que é mais remidor do que eu. Por exemplo, o irmão de Abimeleque era mais próximo na linhagem, então ele tinha direito primeiro. Mas quem sabe era o filho deles, então estava na segunda ordem. Ele disse: mas eu vou fazer o seguinte, amanhã de manhã eu vou lá conversar com ele. Se ele não quiser te remir, eu prometo que eu caso contigo. No pensamento, se Deus quiser, ele não vai te remir. De manhã cedo, não sei se algum dia ele acordou tão cedo, correu para a entrada da cidade que tinha um grande portão, e ali que eram feitos todos os negócios. Isso já está lá no capítulo 4. E chegando no portão lá, ficou ali sentado esperando, batendo pezinho, todo nervoso. Daqui a pouco chega o homem, entra pela cidade: preciso falar contigo. Chama ele, chama 10 das maiores autoridades da cidade, conforme mandavam as leis dele, e diz: Noemi, como você sabe, ficou viúva e não tem mais condições de trabalhar nas suas terras, e ela está se propondo em vender as suas terras. E eu sei que tu é mais remidor que eu, então, se você quiser, você tem o direito de comprar as terras antes do que eu. E ele diz: eu compro. Mas tem um detalhe: tem Ruth, que é esposa do falecido filho delas. Então, se você vai comprar as terras, você precisa casar com Ruth a
com gente de outros povos, a mulher lá em casa não vai gostar da coisa. Aí ele disse: não, tu vai me desculpar, mas casar com o Ruth eu não posso não. O coração disse: a felicidade, né? Imagina o homem, pensa no homem feliz, pensa no homem alegre. E ele diz: então aqui diante de todas as grandes autoridades, eu assumo a tarefa e o compromisso de me casar com Ruth, como se fosse um baita sacrifício. O homem, que é o primeiro provedor, tira a sua sandália e dá para Boaz. Esse era o contrato de compra e venda. Se você abrir a mão de alguma coisa, você dava o teu sapato para a pessoa para quem estava passando o teu direito, como prova de que você abriu mão daquilo que ela pediu e que ela assumiu. Todas as autoridades daquela cidade dizem: todos nós reconhecemos o quanto Ruth é boa, o quanto Ruth é justa, o quanto a Ruth é fiel, o quanto ela tem sido um exemplo para com a sua sogra, mesmo sendo de outros povos, e por isso nós abençoamos o vosso casamento em nome de Deus. Boaz vai todo feliz, agradece a Deus assim como nunca tinha agradecido, corre para contar para a sua noiva, Ruth, é eu, tu e eu. Vamos marcar o casamento para ontem. Marca o casamento feliz da vida daquela festa. Tinha festas que chegavam a durar 7 dias. O texto aqui não entrou muito nesse detalhe, mas se é para festejar, vamos festejar mesmo. Em casa, Boaz conhece a Ruth, se é que você não entende, e Ruth, primeira tentativa, engravida. Mas olha, né? Veja como Deus está na frente, abençoando o negócio, até o desejo de ser pai e mãe é facilitado por Deus. Ruth foi casada um tempão com o outro, nem um filhinho, nem ameaça, nem uma atrasinha assim de 3 dias sequer aconteceu, nada. Casa com Boaz, recebendo a bênção e a graça de Deus, engravida. E o mais impactante dessa história que impressiona é que Boaz, quando você abre o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1 em diante, lá está dizendo: os descendentes de Jesus Cristo, e um deles é Boaz. O filho de Ruth com Boaz foi avô do rei Davi. Deus, com isso, num tempo onde as 12 tribos estavam na miséria, na ruína e na destruição, no mesmo tempo, lá numa fazendinha, lá de Belém, uma pequenininha cidade, lá estava Deus sendo grande na vida daqueles que o amavam. Ela não apenas é reconhecida pelo povo e abençoada por Deus, mas entra para a genealogia de Cristo, sendo ela então uma das mães do nosso querido e amado Jesus Cristo, recebendo com isso, vindo de um povo estranho, de um povo que até há muito tempo era rejeitado, não podia fazer parte do povo de Deus, e quando assim decidisse, tinha todo um processo por ser estrangeiro. Passa a entrar para a história, aonde ela se casa com um homem muito rico, se casa com um homem que lhe fazia muito feliz,
não sendo ela esquecida por Deus, nem poderia. Uma pessoa que fez tanto por Deus tinha que ter o seu nome escrito na história, não apenas na história do Antigo Testamento, pois tais atos devem ser engrandecidos e valorizados, como foi o ato de Abraão, que também foi lembrado pelos antigos pregadores do Novo Testamento. Ruth não ficou por mera esquecida como uma bela história, mas o Novo Testamento, quando começa a ser escrito, quando exemplos começam a ser dados, lá está o exemplo de Ruth, um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser tomado. Não importa o passado, não importa as lutas, quando Deus quer te fazer grande, Ele te faz grande. Quando Deus quer te abençoar, Ele te abençoa. Quando Deus quer te ajudar, Ele te ajuda. Basta que Ele encontre fidelidade na tua vida. E aí fica a pergunta: você está na igreja ou você é a igreja? O povo de Israel, as 12 tribos se orgulhavam. Nós somos as 12 tribos de Deus, descendentes do nosso pai Abraão. Exemplo de fé. Amém? Me conta uma vitória. Acabou a conversa. Vamos para Ruth. Ruth, os teus descendentes fizeram o que por Deus? Nada. Me conta uma vitória. Deus me tirou da miséria, Deus me deu um excelente casamento, me deu um excelente trabalho, me deu filhos que vieram gerar o nosso amado e querido Jesus Cristo. Está vendo a diferença? Não é uma questão de estar dentro de uma igreja, é uma questão de ser a igreja. Ser, como disse 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. O amor tudo vence, tudo suporta. O amor nunca falha, diz o apóstolo Paulo. Ruth é um exemplo disso. Ela amou de verdade a sua sogra. Em meio a uma das piores situações que elas estavam vivendo, Ruth tinha a oportunidade de voltar para o conforto da casa dos seus pais. Um povo idólatra que não queria nada com Deus. Ruth prefiro continuar com a minha sogra, passando necessidade se assim for, mas o Deus dela será o meu Deus. Quem confia em Deus, quem acredita em Deus, jamais será esquecido, jamais será abandonado. Quem ama a Deus de verdade, ama a Deus sobre todas as coisas, jamais será esquecido, jamais será abandonado. Agora, não basta você estar numa igreja, você precisa ser a igreja. Não adianta você amar a Deus, você tem que ter o amor de Deus. Deus não quer ser amado de forma comum, por amor humano. Deus quer ser amado por um amor verdadeiro. Eis que busco filhos que me adorem em espírito e em verdade. E para concluir, uma das sábias palavras do nosso amado Jesus Cristo, ao se despedir daqueles para quem Ele queria muito bem: vos deixo a paz, não a paz que o mundo dá, mas vos deixo a paz que eu vos dou. Paz na minha casa. Que essa paz possa estar na tua casa, que essa paz possa estar na tua vida, porque Deus lá está presente. Em meio às murmurações surgem oração, clamor. A tua situação não é você que tem que mudar, é Deus que tem que mudar ela, porque você é fraco, Deus é forte.
Você precisa reclamar, você precisa orar, você precisa dobrar o teu joelho e confessar os teus pecados, confessar as tuas falhas, confessar o teu erro, aceitar de verdade a Deus na tua vida, aceitar de verdade Deus na tua casa, aceitar de verdade Deus no teu lar, Deus na tua família, aceitar Deus no teu dia a dia, colocar para Deus quais são os teus sonhos, quais são as tuas metas, conversar, falar com Deus. Não adianta ficar murmurando, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar botando defeito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Deus Ele quer fazer, Deus Ele quer fazer. Coloca na mão de Deus, sai do caminho, deixa Ele passar e ir na frente, abrindo as portas que você precisa. Se você ficar murmurando, você está trancando o caminho de Deus. Se ficar cobrando, você está trancando o caminho de Deus. Aprenda a amar a Deus, como Noemi. Noemi descobriu que todas as suas misérias, toda a fome que ela passava com seu esposo e seus filhos, aquilo tudo não era sofrimento. Sofrimento ela veio descobrir quando se afastou de Deus. Tenha fé em Deus, creia em Deus, porque Deus é bom e Ele te ama sim. Nunca duvide disso. Deus Ele te ama tanto que deu seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. Filho esse que não veio de qualquer pessoa, não veio de qualquer veio de pessoas que foram exemplos, como Ruth, exemplos de luta, de batalha, de Davi, um filho desprezado, que se tornou um dos maiores reis que houve sobre Israel. Em seguida, depois, o seu filho Salomão, histórias que com a graça de Deus e querendo o Senhor Jesus, nós ainda veremos, estudaremos e nos deliciaremos, mas certamente, não sei para você, mas quando eu estudo o Antigo Testamento, a história que mais me chama a atenção, a história que mais me marcou foi a de Ruth. Tanto que conheço os 4 capítulos, a decor, cada detalhe, cada momento, cada fase, cada situação, de tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes que estudei, que reli, que me deliciei em meio a uma história impressionante, onde milhões de pessoas estavam vendo as suas filhas sequestradas, estavam morrendo em guerras, fome, doença, miséria. Uma pequena família, um sítio lá no interior de Belém, estava buscando a Deus, estava servindo a Deus, e até quando pisava dentro da sua terra, dizia que Deus nos abençoe. Resultado disso, progresso, crescimento e felicidade. Ninguém fica patitio, ninguém fica patitia se colocar Deus na sua vida e no seu coração. O que é bom para você, o que vai te fazer feliz, Deus vai trazer, Deus vai colocar no teu caminho, Deus vai colocar na tua vida. É ter paciência, é ter fé, é acreditar em Deus. Deus sempre tem um coração, Deus sempre